queridos, a gente tem aí falado uma série, né, de palavras, o Jesus que eu preciso conhecer mais. E eu queria começar hoje contando para vocês um pouquinho contando para vocês uma história. Eu normalmente, todo final de ano, eu começo a buscar a Deus para que Ele me dê um versículo bússola para o ano seguinte. Né? Um versículo que vai ministrar o meu coração durante todo o ano. Isso eu ensino para os meus discípulos, quando eu tenho oportunidade eu ensino para a igreja. É um versículo que aquece o seu coração, é um versículo que te dá direção durante o ano. E em 2019, final de 2019, normalmente, eu começo a prestar atenção nisso, a falar com Deus a respeito disso, do que Ele tem para mim no ano seguinte. E normalmente lá para novembro, eu já começo a visualizar o meu versículo, eu já começo a pôr o pé naquilo que vai ser. Em 2019, eu comecei a orar, chegou em novembro, eu não tinha o versículo, e aquilo estava me angustiando, porque normalmente aparece mais cedo e estava demorando. Chegou em dezembro, ainda não tinha o versículo definido, e eu falei, Deus, que coisa estranha, né? O que está acontecendo de errado? Parece que eu não conseguia ver o cenário. Em dezembro, Deus me deu um versículo, mais para o final de dezembro, e eu sei que somente em janeiro eu consegui ter todo o cenário dos meus versículos. Normalmente Deus me dá 2 versículos para o ano, talvez até 3, mas fica nesses 3 no máximo. E esse ano de 2019 para 2020, janeiro, Deus me deu 5 versículos. Em janeiro, o que para mim estava tarde, porque normalmente eu já estou antecipada, eu estou antes. E quando eu olhei 5 versículos, os meus versículos falavam assim, olhe para Deus, você ainda o louvará outra vez. O outro versículo dizia assim, seja forte e corajosa, eu vou estar com você em cada passo desse caminho. O outro versículo falava para mim, não reclama, tem paciência. Tenho todos esses endereços aqui para passar para vocês. Gente, quando eu olhei aquele cenário de versículo assim, que eu pus assim, eu falei, meu Deus do céu, esse ano vai ser terrível, né? Porque Deus está me dando cada versículo assim, eu falei, o que me espera 2020? Não vai ser fácil. E aí, quando chegou em janeiro para fevereiro, nós recebemos uma notícia ruim na nossa família, difícil. E eu falei, entendi os versículos. Tadinha, inocente, né? Não era nada daquilo, era o que estava por vir. Era a pandemia, era esse quadro que a gente está vivendo. O que eu quero dizer com vocês? E Deus me deu um versículo muito interessante em Josué 5,12. Josué 5,12 é quando o povo de Israel para de receber o maná. E aí fala o seguinte, naquele ano, o povo de Israel começou a comer da colheita de Canaã. E o versículo que Deus me deu, que está lá, né, esses versículos meus, eles ficam ali na minha frente diariamente, constantemente, eu oro em cima deles todos os dias. E o versículo que Deus me deu foi, Erle e Cláudia, naquele ano de 2020, comeram da colheita de Canaã. Eu achei aquele versículo muito estranho, porque eu falei, é futuro, é passado, eu fiquei meio confusa. Mas depois eu entendi que era como se eu tivesse contando, relatando a história, eu estaria contando essa história que em 2020, Erle, Cláudia e seus filhos, Benjamim e Davi, comeram da colheita de Canaã. Esse versículo foi muito interessante, porque eu demorei muito a entender ele no nosso contexto. Mas nesse cenário atual da quarentena, eu fiquei muito, assim, emocionalmente, muito amparada pela palavra de Deus. Eu tive uma gratidão enorme, porque eu falei, Deus, o Senhor me preparou.
O Senhor me preparou para esse cenário que estava chegando. O Senhor me preparou para esse tempo difícil que estava chegando. E todas as vezes que eu desfalecia na minha fé, eu conseguia lançar mão dessa palavra. E eu digo para vocês, isso me cresceu a minha fé. A minha linguagem tem sido mais uma linguagem de fé. Eu tenho podido olhar o futuro com esperança. Eu tenho podido profetizar as palavras de Deus sobre as nossas vidas. Em determinado momento eu disse para minha família, nós não vamos morrer em 2020. E realmente eu não acredito que eu vá morrer em 2020. Ninguém lá de casa, gente. Eu posso ter o Covid, posso ter outras coisas, mas eu não vou morrer, porque a palavra de Deus diz que naquele ano nós comemos da colheita de Canaã. É algo que já aconteceu. Vocês estão me acompanhando? Amém? A palavra de Deus nos prepara. A palavra de Deus antecipa informações para nós, mesmo que não sejam de uma forma muito clara, mas Ele te prepara onde você tem que ser preparado. Ele te prepara no seu homem interior. E hoje nós estamos aqui falando sobre o Jesus que eu preciso conhecer mais. Dentro dessa ótica, o tema da minha palavra hoje é aprendendo a orar com Jesus. Aprendendo a orar com Jesus. O que é oração para Jesus? Deixa eu dizer para vocês, oração para Jesus era um estilo de vida. Nós pensamos que tudo que Jesus fez na terra é porque Ele era Deus. Eu ouso dizer que esse pensamento é um pensamento totalmente distorcido. Porque quando Jesus veio na terra, Ele era homem. Ele era filho do homem. Ele era filho do homem, então, tudo que Ele fez na terra não foi como Deus. Foi como filho do homem. Mas Ele veio para modelar um estilo de vida que disse assim, olha, você como homem, conhecendo Deus como eu conheço, você pode fazer obras maiores do que eu, amém? Então, queridos, oração, tudo que Jesus conheceu de Deus, tudo que Jesus realizou na terra, Ele realizou a partir da comunhão que Ele tinha com o Pai. João 5,19 diz, Jesus fazia tudo o que Ele via o Pai fazer. Ele estava, onde Ele via o Pai fazer? Em oração. Quando a gente está em comunhão com Deus, quando nós oramos, Deus revela para nós o que nós vamos fazer. Deus nos prepara para as nossas missões diárias. Jesus tinha um estilo de vida de oração. Sabe o que eu acho interessante? Eu tenho lido sobre isso, sou muito grata à pastora Conceição, que logo no início dessa quarentena me indicou um livro, Curar Enfermos, Expulsar Demônios, e eu tenho lido esse livro, eu tenho estudado esse livro, e ele tem mudado a minha forma de orar, ele tem mudado a minha forma de me posicionar nas minhas orações. Jesus tinha um estilo de vida, nós, normalmente, eu estou falando nós porque eu estou me incluindo. A gente começa, às vezes, a orar muito em reação a alguma coisa ruim que nos acontece. Vocês concordam comigo? Alguma coisa ruim acontece, e aí eu faço campanha, e aí eu oro, e aí eu jejuo. O estilo de vida de Jesus não era esse. O estilo de Jesus, de oração dele, ele orava o tempo todo, a ponto de quando ele tivesse que expulsar um demônio, ele não tinha nem que orar e nem que jejuar, ele já estava pronto. Se ele tivesse que orar por alguém ser curado, ele não falava, eu vou orar e jejuar essa semana. Não, ele já tinha orado, ele já estava pronto, ele já tinha passado tempo com Deus, ele já estava pronto, porque é um estilo de vida que está na frente, não está atrás. Queridos, eu me incluo nisso. Quando nós oramos em reação a algo ruim que nos acontece, nós ficamos atrasados. A gente fica correndo atrás de alguma coisa que a gente acaba nunca alcançando. Mas quando nós desenvolvemos um estilo de vida, de comunhão constante com o nosso Pai, nós vemos o que Ele quer fazer, nós fazemos, amém? E nós estamos na frente.
Foi isso que Deus fez comigo. Foi isso. Ele falou, olha, você está aqui em comunhão comigo, eu estou te preparando para o que virá em 2020. Nós precisamos aprender a orar sem um motivo específico. Quando Jesus foi levado ao deserto, ele foi porque ele precisava de vencer a tentação, ele precisava de se preparar para a missão que ele tinha. Ele não foi atrás de, Senhor, eu quero orar para que fulano ou ciclano seja curado. Um estilo de vida. Mateus 26:11 diz, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne não. Isso me diz que quando nós oramos menos, nós ficamos mais suscetíveis às tentações, porque a nossa carne não tá pronta. O Espírito de Jesus estava pronto. Isso aqui, quando Jesus falou isso, é lá no Getsêmani, quando ele estava se preparando, orando, aflito, porque ele tinha vislumbrado, Deus tinha falado com ele em oração, que a hora dele estava chegando, que o Calvário estava chegando. Como é que vocês acham que Jesus sabia que seria naquela Páscoa? Ele já não tinha vivido tantas outras Páscoas? Sabe por que ele sabia? Ele fala para Jesus, depois vocês leem Mateus 26 todo. Ele fala, olha, vocês me têm agora, mas vocês não vão me ter para sempre. Olha, daqui a alguns dias é a Páscoa. Deus já estava preparando, Deus já estava falando com ele. E Deus estava falando com ele porque ele passava tempo com o pai dele. Ele passava tempo com o pai dele. A gente muitas vezes, às vezes é comum dizer assim, eu gasto tempo em oração. Quem já ouviu essa frase? Ai, obrigada, pastora Tati, obrigada, pastor Rafael, pela manifestação. A gente ouve muito isso, vou gastar tempo em oração. Intencionalmente, eu tenho falado, eu quero passar tempo com Jesus. Eu quero passar tempo. Eu passo tempo com meu marido, eu passo tempo com os meus filhos, eu passo tempo com os meus discípulos, eu passo tempo com amigos, e eu gasto. Oração, né? Vou gastar o meu tempo, eu fico gastando. Como é que eu falei a frase mesmo, gente? Gasto tempo de oração, passar tempo, passar um tempo com Deus, aprender de Deus. Amém? Amém? Jesus tinha um estilo de vida de oração. Deixa eu falar outra coisa para vocês. A oração, ela é mais do que pedidos respondidos. Como eu falei aqui, a oração, ela nos revela segredos. Deus intenciona nos revelar segredo quando nós passamos tempo com Ele. Deus quer que a gente passe tempo com Ele, porque Ele quer nos dar informações sobre nós, sobre o que nós temos que fazer. Deus quer, à medida que nós vamos orando, Ele quer formar a mente. 1 Coríntios 12 diz, eu, porém, tenho a mente de Cristo. Ele quer modelar a mente de Cristo em nós, à medida que nós gastamos tempo, não, à medida que nós passamos nosso tempo com Deus, conhecendo Deus, conversando com Deus. Então, a oração, ela é mais que pedidos respondidos. Ela nos revela segredo, Deus antecipa. Muitas informações do futuro é antecipado. Vocês querem ver? Gênesis 8:15. Lá com Noé. Noé era um homem íntegro. Noé era um homem íntegro. Orava a Deus, buscava a Deus naquela época. Deus falou para ele em oração, porque ele tinha comunhão. Deus revelou para ele o que ele ia fazer. Olha, vai haver um dilúvio. E mais do que revelar o que ele ia fazer, ele revelou para Noé. Noé, faça isso no meio dessa crise. Construa uma arca. Deus antecipa, Deus revela, Ele está ansioso. Clama a mim e responderei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ele está ansioso para que a gente passe tempo com Ele, para Ele poder revelar os segredos e as verdades dele para as nossas vidas. Eu acho fantástico. Eu queria você abrir, eu não estou abrindo a Bíblia para remir o tempo, mas eu queria convidar você a abrir
2 Reis 6:12. Só 2 Reis 6:12. Vou contar essa história rapidamente para vocês. 2 Reis 6:12. Fica aqui comigo nesse cenário. Rei da Síria, fazendo guerra contra Israel. O profeta daquela época era Eliseu. O rei da Síria, estrategicamente, ele olhou, falou, montou a arte da guerra dele e falou para o exército da Síria: nós vamos ficar acampado em determinado local. Nosso exército vai estar em determinado local, estrategicamente para atacar Israel, para fazer uma emboscada para Israel. Pois bem, isso o rei lá da Síria. Eliseu, em Israel, profeta, homem de Deus, que orava, que buscava a Deus, que tinha relacionamento com Deus, que passava tempo com Deus, manda dizer para o rei de Israel, estão acompanhando comigo? Rei da Síria, Eliseu, rei de Israel. Eliseu, aqui em Israel, manda dizer para o rei de Israel: rei, não passe por aquela região lá, porque o exército da Síria está lá, é uma emboscada para vocês. Como assim? Eliseu sabia. O rei de Israel simplesmente obedeceu aquele homem, aquele profeta de Deus, e não passou lá e se livrou das emboscadas do rei da Síria. O rei da Síria, quando soube dessa história, o que ele falou? Tem um informante de Israel no exército. Alguém, quem é o informante? É você? É você? É você? Não, não é você. Não tinha nenhum informante em Israel. Um servo chega para ele e fala: rei, sabe o que é? Não tem informante aqui no nosso meio, não. A questão é que tem um profeta lá em Israel, o Eliseu, um homem de Deus, um homem que passa tempo com Deus, um homem que ouve as informações de Deus, um homem que tem intimidade com Deus, um homem que tem um estilo de vida de oração. Ele sabe tudo o que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Põe a mão assim na boca, você que está de máscara, e fala: oh. Eliseu sabia, Deus revelou para Eliseu o que iria acontecer. Por quê? Por que Deus revelou esse segredo para Eliseu, gente? Porque ele era melhor do que você e eu? Acaso Deus faz acepção de pessoas? Ele revelou segredos, e ele revelava segredos para os profetas todos, e ele revelou segredos para João Batista, e ele revelou mistérios, e ele revelou a vontade dele que seria feita na terra através de Jesus, porque foram homens e mulheres que decidiram ter um estilo de vida de oração, que resolveram não buscar somente quando reagiam a uma situação ruim que vinham sobre eles, mas homens que queriam ouvir o que o coração de Deus tem a dizer e a fazer na terra, amém? Tem alguém aqui que precisa mudar essa chave? Tem alguém aqui que precisa dizer: Senhor, eu quero estar um passo à frente. Senhor, eu quero ser essa pessoa que vai ouvir os segredos, que vai, Senhor, oh Deus, estar preparado para aquilo que há de vir, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Jesus orava do lugar de filho. Jesus orava do lugar de filho. Outra característica de Jesus. Eu disse para vocês, primeiro, que Jesus tinha um estilo de vida de oração. Eu disse depois para vocês que Jesus, porque ele orava, ele conhecia os segredos do coração do Pai. E uma outra coisa que eu tenho aprendido a orar do lugar de filho, de filha. Orar do lugar de filha, de filho. Gálatas 4:7, Romanos 8:17, diz assim: se você não é mais servo, se você não é mais escravo, você é herdeiro de Deus. E se você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro de Jesus.
Eu tenho aprendido. Pastora, que diferença faz orar do lugar de filho? Deixa eu te falar, faz toda a diferença. Porque o filho, ele conhece os seus direitos. Porque o filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei se você já recebeu alguma herança. Mas você pode ter sido o pior dos filhos dessa família. Você pode ter sido aquele que não deu atenção nenhuma para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, para o seu avô. Mas você tem direito nessa herança. Você sabia disso? Não é porque você merece. É porque é lei, é direito seu. E quando nós oramos nesse lugar de filhos, de direito, não importa o que eu fiz de errado ou o que eu venha de fazer de errado, é direito meu. Já conquistou, Jesus já conquistou isso na cruz para mim e para você, amém? Jesus orava do lugar de filho. E isso faz uma diferença enorme. Enorme. João 15:15 diz assim: já não vos chamo mais servo, mas eu te chamo de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe, o filho sabe. Meu querido, o servo recebe comandos, o amigo recebe informações privilegiadas, o filho recebe informações privilegiadas. Nós somos servos sim de Deus, porque Ele nos comprou, nós somos dele. Mas muito mais que isso, Ele nos tornou filhos. E nós podemos receber as informações privilegiadas. E nós podemos nos achegar desse lugar de filho. Êxodo 31, Moisés, eu acho lindo. Êxodo 33:11, diz assim: e Deus falava com Moisés, face a face, como quem conversava com um amigo. Moisés, ele tinha um relacionamento maravilhoso com Deus. Ele ia para aquela tenda e ficava, ele ia para o monte e ficava face a face como a um amigo. Quando nós oramos nesse lugar de filhos, de amigos, de intimidade, nós temos um discernimento diferente. Se vocês querem ver, cura, eu vejo muitas vezes, eu tenho percebido. Primeiro eu tenho percebido por quê? Porque eu tenho 31 anos de evangelho. E eu digo para vocês, eu estou reaprendendo a orar. Eu tenho reaprendido a orar. Eu tenho forjado a minha mentalidade de uma forma nova nesse tempo. Eu tenho entendido que eu sei muito pouco sobre oração. E eu convido você a aprender, a se expor, a se abrir para aprender sobre oração. Às vezes nós, do lugar de filhos, nós somos pedintes. Senhor, me dá. Não é meu. Quando é direito, é meu. Não importa, não interessa. Cura é uma das coisas. Cura é passado, cura é direito. Aquilo que Jesus já fez na cruz, Ele já tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele já levou, é passado, é meu direito. Eu não vou ficar profetizando, eu vou ser curada. Eu já fui curada em nome de Jesus. Isso muda uma nossa posição diante do mundo espiritual. Eu já fui. Os sintomas podem estar aqui, mas eu já fui, já aconteceu. Jesus orava do lugar de filho. Nós precisamos aumentar nossa consciência de filhos de Deus, para que a gente possa orar do lugar de filho e ter muito mais resultado nas nossas orações. 2 Coríntios 5, eis que nova criatura sou, eis que tudo se fez novo. Quando eu oro, quando eu leio esse versículo, com uma mentalidade de que eu sou filho, então eu me aproprio e eu declaro, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a natureza de Deus, eu tenho o vigor de Deus, eu tenho a força de Deus, eu tenho a saúde de Deus, eu tenho o poder e a autoridade de Deus, amém? Por quê? Porque eu me coloco como filha, e filha tem a natureza do Pai. Nós temos o DNA dele. Se eu oro desse lugar, eu sou fortalecida. Se eu oro desse lugar, eu me posiciono, e as situações, aquilo que os meus 5 sentidos veem, eles não vão roubar a minha fé, não vão me tirar desse lugar. E por último, não menos importante, como diria o meu esposo,
bebi até água. Nós precisamos aprender a orar. Você pode fechar seus olhos, seja aqui presencialmente, seja na sua casa, e dizer assim: Senhor, me ensina a orar. Senhor, me ensina a orar. Eu quero aprender a orar. Eu quero. Humildemente, eu quero, Senhor. Eu chego diante do Senhor hoje. Eu quero aprender a orar. Me ensina. Nós falamos muito, e eu mesmo ensino isso para as crianças. Eu falo assim: orar é conversar com Deus. E realmente é, mas não é só isso. Depende da boa conversa que você tem com Deus. Orar não é simplesmente jogar a conversa fora com Deus. Orar não é simplesmente reclamar. Né? Tem um pastor que diz o seguinte, que se você, depois que entrou para o seu quarto de oração, orou, e não foi transformado, você não orou, você reclamou. Porque a oração traz transformação. E aqui, nesse momento, para encerrar com vocês, eu queria falar sobre Mateus 17:16. Mateus 17:16 é aquela história em que um pai está com um filho doente, se debatendo de um lugar para o outro. E aí, olha que coisa interessante, Bispo Francisco. Esse homem, esse pai está com esse filho. Os discípulos já tinham orado por ele. E aí eles encontram Jesus, esse pai encontra Jesus. Imagina a cena comigo. Esse pai encontra Jesus e fala: Jesus, sabe o que acontece? Os seus discípulos já oraram pelo meu filho, mas os seus discípulos, a oração deles não funcionou. Você já teve oração que não funcionasse? Eu já. A oração dos discípulos não funcionou. O Senhor pode orar por eles? E Jesus ora, e o menino é curado. E o garoto é curado. Talvez nós estejamos, queridos, com a maior das boa vontade. Talvez nós estejamos orando, falando com Deus, e talvez as nossas orações não estão produzindo resultado. Nós precisamos aprender a orar. E lá, em Lucas 11:1, os discípulos já tinham passado um tempo com Jesus, anos com Jesus, alguns anos já com Jesus. E esse discípulo chega para Jesus e fala assim: Jesus, me ensina a orar. Nos ensina, sabe por quê? Eles estavam vendo que Jesus orava e acontecia tudo, e eles oravam e as coisas não estavam acontecendo. E eles estavam passando tempo com Jesus, eles passavam um dia com Jesus, e eles falaram: não está acontecendo comigo. Jesus, então me ensina a orar, porque eu quero ter resultado nas minhas orações, eu quero manifestar o teu poder nas minhas orações. E em reação a esse pedido de oração, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é resposta a essa curiosidade desse discípulo, a esse anseio desse discípulo, a essa necessidade, a essa mente curiosa, a esse coração humilde que chega e que reconhece: eu preciso de mais. Eu queria convidar você a ficar em pé, você que está aqui no culto, você que está em casa, em nome de Jesus. Eu quero fechar esse momento dizendo para você: querido e querida, não se contente com o nível da sua oração. Deus tem mais. Deus tem mais. Jeremias 33 diz: clama-me a mim e eu vou te revelar grandes coisas grandes e ocultas que você não sabe. Deus quer nos levar para águas mais profundas. Deus quer revelar para nós segredos. Deus está ansioso, desejoso. O amor furioso de Deus anseia, porque Ele, na característica dEle, Ele é um Deus que se comunica, que se relaciona. É mais do que ter pedidos de oração respondidos.
Eu queria que você fechasse os seus olhos de onde você está e que você pudesse simplesmente dizer para Jesus nesse momento: Senhor, me ensina a orar. Senhor, eu quero ter mais fome, mais sede de Ti. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, uma revelação nova de quem o Senhor é. Eu quero, Senhor, ser aquele, Pai, aquela que recebe, Senhor, oh Deus, informações, oh Deus, em nome de Jesus, antecipadas. Eu quero, Senhor, oh Deus, ser preparada pelo Senhor para o futuro que vai acontecer. Senhor, eu quero ouvir as instruções do Senhor para o que vai acontecer essa semana. Oh Deus, em nome de Jesus, nós queremos informações do Senhor a respeito do que nós precisamos fazer nessa semana, decisões que nós precisamos tomar. Senhor, oh Deus, lugares onde nós vamos colocar a nossa semente. Senhor, lugar onde nós vamos gastar o nosso tempo, a nossa força, a nossa energia. Senhor, nós queremos ser promovidos, Senhor, oh Deus, de servos para amigos. Nós queremos conhecer, Senhor, oh Deus, aquilo que está no Teu coração. Senhor, nós queremos conhecer como a Tua mente funciona, Senhor. Oh Deus, nós clamamos em nome de Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Amém. Amém. Se você não entregou a sua vida a Jesus, eu quero te fazer esse convite nessa manhã. Você que está nos assistindo, talvez da sua casa, talvez você nem esteja assim de frente à sua TV, ao seu computador, talvez você esteja ouvindo essa palavra de um lugar distante. Eu sinto que Deus quer falar com você. Você que está ouvindo essa palavra de carona, digamos assim. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, Deus está falando com você. Ele quer te alcançar. Ele ama a sua vida. Ele morreu por você. Ele também quer te dar informações privilegiadas. Em nome de Jesus. Se tem alguém que nunca fez essa oração, faça essa oração de entrega comigo. Coloque a sua mão sobre o seu coração e repita comigo essa oração em nome de Jesus.
nesta manhã, eu entrego a minha vida para Jesus. Senhor Jesus, vem, faz morada no meu coração e seja meu Senhor, seja meu Salvador, seja aquele que vai guiar a minha vida por todo sempre. Em nome de Jesus, eu confesso que Tu és aquele que morreu na cruz no meu lugar para me salvar. Em nome de Jesus, amém e amém. Em nome de Jesus, você que fez essa oração, querido, nos procure, manda uma mensagem para nós. Nós queremos te ajudar nessa caminhada. Nós queremos te enviar uma Bíblia. Nós queremos te convidar para uma célula, para uma reunião no Zoom. Nós queremos te ensinar sobre esse Jesus maravilhoso que diz Atos 10:38, Ele andou por toda a terra, curando os oprimidos, porque Deus era com Ele. Em nome de Jesus. Enquanto o bispo está vindo aqui para nos dar a bênção final, eu queria te dar uma ferramenta prática. Você que está em casa, você que está aqui, uma das ferramentas que mais me ajudou na minha vida e tem me ajudado. Se você não tem, você que está em casa agora, vai rapidinho, pega um caderno e transforme esse caderno. Vocês que estão aqui, tenham um diário de oração. Pegue um caderno e transforme ele num diário de oração. Todas as vezes que você for ler a Bíblia, todas as vezes que você for orar, esteja com esse diário. Leia a Bíblia e anote as suas dúvidas, os seus questionamentos nesse diário de oração. Aquilo que Deus falar com você é uma ferramenta fantástica para você se aprofundar no nível de intimidade e comunhão com Deus. Um diário de oração funciona, uma ferramenta prática para você começar a usar ainda hoje. Amém, em nome de Jesus. Esse Jesus que eu preciso conhecer. Nesses dias de excepcionalidade, né, que estamos vivendo, você precisa ter um foco. E nada melhor que o seu foco seja Jesus. Que Jesus possa estar falando com você. Que Jesus possa estar se revelando a você. Tenha foco em Jesus esses dias. Por isso que nós estamos pregando sobre esse Jesus. Por isso que nós estamos orando. Amanhã, 8h30 da manhã, no Instagram, Sara Recreio, eu e minha esposa estaremos conversando com vocês a respeito desse Jesus. E orando pela sua semana. Orando para que você possa ser extremamente abençoado. Eu creio nisso. Eu creio na manifestação do poder de Deus nesses dias na sua vida, em nome de Jesus. Posso orar com você? Posso orar com você? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós. Essa semana, você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana, você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pela sua família, ora pelo seu trabalho. E essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Como é que vai ser a sua colheita? Que bom ouvir isso, que bom. Começamos. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Não esquece de mandar um recado no WhatsApp. Queremos te conhecer, queremos ligar para você, queremos orar contigo, queremos trazer você mais para perto. Deus te abençoe. Uma boa semana. Deus te abençoe. Deus te abençoe.